noite a todos e a todas, a paz do Senhor, a cada um dos irmãos e irmãs que estão aqui no nosso canal, Porções Diárias do Eterno. Estamos iniciando mais um estudo, mais uma ministração da Palavra de Deus. E esta ministração de hoje, nós temos uma convidada muito especial, a nossa amada e querida irmã Paloma, que irá ministrar o tema sobre prática e vida cristã. Amém? Irmã Amém, Salomão, com você. amém, irmão Alberdan, Deus abençoe, a paz do Senhor a todos os irmãos, vocês que me assistem aí, que vai acompanhar no canal, essa live, esse ensino, essa transmissão, vai ser gravada, né, tanto no canal do Porções Diárias do Eterno, como no meu canal também, né, então os irmãos do meu canal vão poder assistir, os irmãos do canal do irmão também vai poder assistir, vai ser gravado, eu tenho certeza que essa ministração vai ser algo muito bacana, enriquecedor para a honra e glória do Senhor. E, irmãos, veja bem, o que eu quero falar hoje aqui com vocês, já a título de introdução, eu não quero que os irmãos se sintam constrangidos, não é isso, não vou, a nossa ideia não é constranger, e nem falar nada redundante do que a fé cristã já nos exige. Porque quando nós estamos envolvidos, imbuídos de pregar a palavra do Senhor e de levar o evangelho, nós temos que levar isso de forma genuína, né? De forma genuína, de forma limpa, com base bíblica, para que os irmãos venham entender, né, o foco da palavra de Deus. Então, vamos lá, o nosso tema, né? Vida e prática cristã, né? Que é um tema muito atual, muito relevante, esse tema. É um tema atual, é um tema relevante, é um tema que eu e o pastor Oberdan aqui, o irmão, vamos discorrer, né? Ao decorrer dessa live, a vida e a prática cristã nossa, né? Infelizmente, a vida cristã, a prática cristã, ela tem sido deixada de lado. A gente vê muitos cristãos dando legalidade ao pecado, dando legalidade à sua velha vida, dando legalidade aos desejos da carne. E isso tem esfriado a igreja, isso tem afastado muitos dos caminhos do Senhor. E o nosso intuito aqui é resgatar, né, o modelo, como que nós devemos ter uma vida prática cristã de acordo com a palavra de Deus. Como nós, como cristãos, devemos olhar para as escrituras e obedecer às leis do Senhor, a palavra do Senhor. Como nós podemos sermos cristãos, pessoas melhores? Como nós podemos agradar a Deus, agradar ao Senhor, né? Então, isso é muito importante mesmo. Vamos lá. Quando nós nos tornamos cristãos, segundo a Bíblia, nós nos tornamos novas criaturas em Cristo Jesus. E isso está lá em 2 Coríntios 5,17, diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas, né? Ou seja, o que isso quer dizer? Isso nos dá uma nova estrutura de viver e uma nova dinâmica de agir. Nesta lógica, a vida em Cristo se caracteriza por uma nova prática de vida que deve ser testemunha em mudança de atitude, né? Então, quando nós somos nova criatura em Cristo Jesus, a nossa estrutura muda, a nossa estrutura espiritual, a nossa maneira de viver, há uma nova dinâmica na nossa vida, né? Uma nova dinâmica de agir, né? Então, tem uma lógica, né? A nossa a vida em Cristo vai se caracterizar por uma nova prática de vida. Então, aquilo que eu era antes de ser resgatada pelo Evangelho,
de ouvir a palavra do Senhor, aquilo que eu era antes, quando eu estava morta nos meus pecados e delitos, aquilo que eu era antes. Quando eu sou alcançada pelo poder do evangelho, pelo poder da graça, eu agora me torno uma nova criatura. Eu nasço de novo. A palavra do Senhor diz que aquele que não nasce de novo, não pode herdar o reino dos céus. Ele está morto, né? Aquele que não nasce de novo. Então nós somos resgatados, nós somos transformados. Então nós passamos a ser uma nova criatura. Então a gente muda o nosso estilo de vida, o nosso velho homem fica para trás. E agora nós vamos desfrutar de coisas novas diante do Senhor. Então, a nossa conduta vai ser uma conduta diferente. O nosso comportamento vai ser um comportamento diferente. A nossa cosmovisão de mundo será uma cosmovisão de mundo diferente. O que eu pensava em relação a Deus muda. O que eu pensava em relação a mim mesmo muda. O que eu pensava em relação à minha casa, ao meu marido muda. O que eu pensava em relação a Cristo muda completamente. Porque o Espírito Santo me transformou, eu sou uma nova criatura. Existe uma nova dinâmica, uma nova vida, né? Agora eu mudo de atitude. A minha velha vida fica para trás. A minha natureza terrena fica para trás. Então eu sou alcançada pelo poder do evangelho. E Jesus disse isso lá em Mateus, no capítulo 7. Eu vou abrir aqui Mateus no capítulo 7. Deixa eu abrir aqui, não quero demorar muito. Mateus capítulo 7, no versículo 15, diz assim. Diz assim. Olha só como que, quando nós somos alcançados pelo poder do evangelho, olha só como que a nossa dinâmica muda. Olha só como que agora a gente passa a ter um outro tipo de comportamento, né? Olha só. Jesus vai dizer o seguinte, ele vai pedir para nós nos acautelar dos falsos profetas. Ele diz assim, Mateus 7, verso 15, diz assim, acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Tem pessoas dentro da igreja se dizendo profeta verdadeiro e sendo falso? Sim. Pessoas que não têm uma vida e prática cristã. São falsos crentes. E aí Jesus já nos adverte que durante a nossa caminhada cristã, nós iríamos se deparar com os falsos. Com aqueles que não têm uma vida e prática cristã de acordo, que não se comporta como tal. E aí ele continua, versículo 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Que fogo é esse? Inferno, condenação. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. O verdadeiro cristão que vive, que realmente se tornou uma nova criatura, que foi alcançado pelo poder do evangelho, que realmente a sua lógica, a sua vida em Cristo, realmente houve uma mudança, houve uma transformação, realmente as coisas velhas ficaram para trás. O verdadeiro cristão que vive uma vida prática cristã saudável, ele produz bons frutos. É impossível alguém que foi alcançado pelo poder do evangelho, que nasceu de novo, que teve essa transformação, produzir frutos maus. É impossível. Isso não existe, não tem como. Jesus nos advertiu isso, que no meio dos verdadeiros existiriam os falsos profetas.
Jesus nos adverte que no meio do trigo, do meio do joio, existe o trigo verdadeiro, e o joio, aquele cristão que não pratica a palavra de Deus, que não pratica a justiça, não vive a vida prática da palavra de Deus em sua vida diária. Ele não produz fruto. Então, essa é uma primeira evidência, né? Quando nós nos tornamos uma nova criatura, quando nós fomos transformados, como nós fomos alcançados pelo poder do evangelho, esse poder nos transforma ao tal ponto que nós passamos a frutificar, né? Nós passamos a frutificar, né? Como devemos... Eu gosto sempre de reforçar, né? Para que fique bem gravado na nossa memória. Parece repetitivo, mas não é. Como devemos nutrir, uma Paloma, uma vida saudável diante de Deus. Nós que já somos crentes, nós que já fomos alcançados pelo poder do evangelho, nós que já somos essa nova criatura, nós que já estamos dando bons frutos, como nós devemos nutrir uma vida saudável diante de Deus? Como a gente tem uma vida prática cristã diante de Deus, genuína, verdadeira, salutar? A primeira coisa, vida de arrependimento diária. É impossível eu ter uma vida cristã, prática, saudável, sem uma vida de arrependimento diário. Paloma, mas nós já fomos alcançados pelo poder do evangelho, nós nos tornamos santos quando nós aceitamos a Cristo Jesus, mas nós não nos tornamos pessoas impecáveis. Porque a nossa velha criatura, ela sempre vai querer se levantar. Nós, mesmo cristãos, mesmo transformados, mesmo produzindo frutos bons, mas sempre a gente vai estar em falta em alguma coisa. Um pecadinho de estimação, o rancor do irmão, a fofoca do outro, aquele vício da masturbação que virou mexer, eu caio, eu não largo. Aquela coisa que você faz que você acha que é pequeno. Isso atrapalha a sua vida prática diária diante de Deus de obediência. Se você não confessar os seus pecados em arrependimento ao Senhor, é impossível você ter uma vida cristã saudável. Vida de arrependimento. Porque o arrependimento é acessível para uma vida espiritual. Por que o arrependimento é acessível para uma vida espiritual? Ponto A. Afastar-se do pecado e voltarmos para o Senhor. Então, o arrependimento, ele é isso. Ele é o afastar-se do pecado, e o ponto 2 é que voltarmos para o Senhor. Então, quando eu, como cristão, ou quando eu, Paloma, quando o pastor, o Verdão, o irmão, quando qualquer outro irmão que nos assiste peca, falha, acontece algo que a gente venha tropeçar na caminhada, nós devemos imediatamente nos conscientizar disso, nos arrepender. E aquele cristão que vive uma vida diária diante do Senhor, que tem uma vida prática diante do Senhor saudável, o Espírito Santo vai falar com ele, aquele que nasceu de novo. Olha, você fez isso, você cometeu isso, não era para você ter falado isso, não era para você ter fechado esse tal negócio, não era para você ter entrado em tal situação, não era para você ter repudiado a sua mulher, não era para você ter feito tal coisa, dito tal coisa, omitido tal coisa. Então, ele automaticamente, o Espírito Santo vai falar com você. E você vai automaticamente, o Espírito Santo vai tocar no seu coração, você vai se sentir incomodado no seu pecado. E você vai se dobrar diante do Senhor em arrependimento. Você vai se voltar para o Senhor, confessando o seu pecado e dizendo: Senhor, eu pequei, Senhor, eu fiz, Senhor, eu não deveria ter feito aquilo, eu não deveria ter fechado aquele
mexido naquele documento, eu não deveria ter falsificado aquele documento, eu não deveria ter falado assim com meu esposo, com a minha esposa, eu não deveria ter falado assim com meu filho, eu não deveria ter nutrido esses pensamentos, eu não deveria ter brigado com aquela pessoa, eu não deveria ter feito isso. Eu me arrependo diante do Senhor e eu me volto para o Senhor neste momento. O Senhor me salvou, o Senhor me resgatou e eu estou aqui me derramando diante do Senhor, porque eu quero ser um cristão saudável, eu quero obedecer às leis do Senhor, eu quero ter uma vida diária de arrependimento diante do Senhor, eu quero ter o domínio, aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu quero ter o domínio, eu quero ser dominado, né? Pelo teu espírito. Eu quero ter o domínio da minha língua, o domínio dos meus pensamentos. Que o teu espírito me capacite para isso. Então, o primeiro passo para que nós venhamos ter uma vida cristã, uma vida prática cristã diária do Senhor, diante do Senhor, é uma vida diária de arrependimento. Como eu disse lá atrás, nós somos salvos, nós fomos resgatados. 2 Coríntios 5,17. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 15, o Senhor diz que a árvore boa não pode produzir maus frutos. Mas nós, como cristãos verdadeiros, nós sabemos que nós ainda pecamos, que nós ainda erramos. E que se nós não vigiarmos, o pecado volta a dominar a nossa vida. E nós não podemos permitir isso. Então, uma vida prática cristã tem que começar por um arrependimento diário diante do Senhor. Todos os dias, irmãos. Todos os dias nós temos que nos arrepender. Todos os dias o pecado jaz à porta. Todos os dias a gente ofende, todos os dias a gente pode julgar, todos os dias a gente peca, todos os dias a gente fala palavras mal colocadas. E a gente precisa entender que diante do Senhor nós precisamos nos derramar em arrependimento. Em arrependimento. Olha só, aqui o que Davi diz. Davi, segundo o coração de Deus, um homem que tinha intimidade com o Senhor, obedecia às leis do Senhor, ia para guerras, tinha vitória. Mas em um dado momento, Davi, ele se deixa levar pela beleza de Batseba e cai em tentação na imoralidade sexual. Ele adultera. E aí, quando ele foi confrontado pelo profeta Natã, o Espírito Santo falou com ele, disse que ele estava errado. E ele se arrependeu, Davi se arrependeu, teve de fato esse arrependimento sincero diante do Senhor. Esse arrependimento genuíno diante do Senhor. Salmo 51, olha só que lindo. Esse salmo deve ser algo que a gente deve sempre estar lendo, sempre estar meditando. Nós como cristãos, que queremos sempre crescer no conhecimento e na graça e na nossa santificação, que é algo que eu vou falar mais para frente. Diz assim, ó, Salmo 51, a confissão e o arrependimento de Davi. Compassede-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões. O meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente pequei. Contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Até aqui. Davi tinha consciência daquilo que ele tinha feito. Davi, ele tinha consciência da gravidade do pecado.
ele sabia que o que ele tinha feito não tinha sido coisa pequena. Ele adulterou, ele assassinou o marido de Batseba. Um adultério e um homicídio nas costas. Mas ele tinha essa consciência. E ele fala para o Senhor se compadecer dele. Ele fala para o Senhor ter misericórdia dele. Ele fala para o Senhor vir ao encontro dele e o purificar da sua iniquidade, da sua maldade. Talvez eu e você não cometemos um adultério. Talvez você não cometeu um adultério. Talvez você nunca matou ninguém. Mas quando você nutre pensamentos impuros, mas quando a gente julga, mas quando a gente fala mal do nosso irmão, mas quando a gente deixa de honrar o Senhor, mas quando a gente despreza as coisas do Senhor, mas quando a gente fofoca, mas quando a gente não ora como deveria, se entrega como deveria, mas quando a gente não lê a palavra do Senhor como deveria, quando a gente não olha para as leis do Senhor como nós deveríamos olhar, nós pecamos também. Talvez não é um homicídio, não é um adultério, mas nós diariamente pecamos. Davi tinha consciência do pecado dele. Davi tinha consciência que era impossível ele ser um cristão saudável, ter uma vida prática e cristã saudável em adultério, encobrindo o seu pecado, que ele tentou encobrir. Mas o Senhor olhou, enviou o profeta para o confrontar e chamar ele ao conserto. Essa foi a intenção. A intenção do profeta Natan, ao chegar diante de Davi e confrontá-lo, foi para que ele se arrependesse. E quando a palavra do Senhor, nessa noite, diz para você que para você ser um cristão de vida prática, saudável, você precisa se arrepender dos seus pecados, ter uma vida de constante arrependimento. Eu não sei o que é, mas você precisa se derramar diante do Senhor. Eu preciso me derramar diante do Senhor. É engraçado que não se fala mais de arrependimento nas igrejas, né? Hoje em dia, tudo virou normal, um pecadinho aqui, uma coisa ali, não se fala de arrependimento, a gente não olha para os nossos pecados com a gravidade que nós deveríamos olhar. E aí, a nossa vida prática cristã torna-se religiosa, muitas das vezes, banal, muitas das vezes. A gente peca, não sente pesar. A gente julga e acha normal. A gente pensa o que não deveria pensar e a gente acha normal. A gente não olha com a gravidade que deveríamos olhar. Mas, irmãos, que é nessa noite, você e eu, saímos dessa live, dessa ministração, com a consciência que para a gente ter uma vida prática cristã saudável, nós devemos, a primeira coisa, ter uma vida de arrependimento constante diante do Senhor. Provérbios 28:13 diz: aquele que confessa as suas transgressões e deixa, alcança a misericórdia. Provérbios, eu quero ler para vocês, eu quero deixar essa parte do arrependimento muito focado, muito fixado na nossa mente, porque a gente não pode olhar para os nossos pecados como uma coisa banal, mas temos que olhar com uma gravidade. Diz assim, Provérbios 28:13, para não ficar só nas minhas palavras: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Arrependimento é você confessar os seus pecados diante do Senhor e abandoná-los e deixar. Davi fez isso, confessou
pecado e deixou o pecado. Tem muita gente que fala, mas só que ele continuou casado com Betseba. Sim, Betseba era viúva. Ele matou Urias. Aí ficou lícito ele continuar casado com ela. Mas se Urias estivesse vivo, com certeza ele tinha que largar aquela mulher. Tinha que largar. Né? Então, nós não podemos encobrir os nossos pecados de estimação. Tem pecado para confessar, confesse. Tenha uma vida de arrependimento diante do Senhor. E o arrependimento, ele demonstra a fé verdadeira. Ele demonstra uma fé verdadeira. Então, nós não podemos deixar a nossa natureza, a nossa natureza pecaminosa dominar, triunfar, porque senão a gente vai ruir. Nós somos santos, chamados em Cristo Jesus para viver uma vida de arrependimento. Nós não podemos deixar que o pecado reine, né, no nosso corpo mortal. E depois que eu tenho essa vida de arrependimento, irmã Paloma, depois que eu tenho essa vida de arrependimento, eu tenho que me posicionar na minha santificação. Continuar, rever na onde eu me deixei de santificar, na onde eu parei, na onde eu falhei como cristão, aonde eu deixei de ter essa vida cristã saudável. Quando eu parei de me santificar, que é o problema de muitos hoje na igreja atual. É impossível, parece redundante o que eu estou falando, mas é impossível ter uma vida prática cristã saudável sem a santidade. Olha só, outro ponto aqui. Ter uma vida de santidade não é opção para o crente, mas é um dever nosso. É um dever. É um dever. Então, você parou de se santificar. E, obviamente, o pecado, ele, sem a santificação, o que a gente passa a fazer? Pecar. Deixar a nossa natureza pecaminosa falar. Né? E hoje, eu quero abrir bastante a Bíblia aqui com os irmãos, porque para deixar isso bem explícito aqui, bem explícito, para os irmãos não esquecerem. Olha aqui, ter uma vida de santidade não é opção, é um dever. Hebreus 12, diz assim, Hebreus 12, 14, diz assim. Essa Bíblia, ela tem a página bem fininha. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quer que eu repito? Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, irmãos, não tem como a gente ter uma vida cristã, prática, saudável, sem arrependimento e sem a santificação. O que é a santificação? Santificar significa separar, colocar à parte. É nos colocar à parte, nos separar de tudo aquilo que nós possamos ofender o Senhor. Então a gente tem que se separar, tirar na nossa vida, se colocar à parte. E aí sim, a gente vai começar a ver que a nossa vida cristã prática vai ser uma vida cristã de regozijo, de experiências com Deus, de uma vida completamente triunfante diante da presença do Senhor. E isso, a igreja brasileira, a maioria do povo, muitas pessoas na igreja, deixou isso de lado faz tempo.
Parou de confessar pecado faz tempo. Parou de se santificar faz tempo. Parou de se colocar à parte faz tempo. E a gente precisa viver uma vida de santidade, porque se a gente não tiver essa vida de santidade, nós não veremos ao Senhor. Se nós não tivermos essa vida de santidade, é impossível a gente trilhar um caminho de vitórias na presença do Senhor, de experiências profundas com Ele, de vitórias sobre o pecado, de fortalecimento espiritual. Porque a santificação, quando nós somos chamados para o Evangelho, como eu li lá atrás, nós nos tornamos novas criaturas. Então, nós passamos a ser considerados santos, né? Então, esse é o estado. Você agora se tornou santo, mas tem a santidade posicional, que a gente nos posiciona. Agora, o Espírito Santo vai nos imbuir, nos impelir a fazer aquilo que a gente antigamente não fazia. Então, a santidade é você tirar, você vai remover agora da sua vida, através da ação do Espírito Santo, porque é a graça dele que nos capacita, tirar da sua vida tudo aquilo que não agrada o Senhor. Você vai começar a se separar. A sua mente vai mudar. O seu estilo de vida, a sua fala, a sua conduta, o que você pensa. Em vez de você estar no meio de pessoas incrédulas que não têm o que te acrescentar, que só fala besteira, só fala imoralidade, agora o seu prazer é estar no meio dos santos, é estar no meio da igreja, é estar no meio dos crentes, é falar das coisas de Deus, é a sua boca glorificar o Senhor, bendizer ao Senhor, agradecer, ser grato, não falar mais palavrão, não maldizer o seu irmão, não difamar o seu próximo. Olha você se colocando à parte. Você vai tirando da sua vida aquilo que não agrada ao Senhor. Você vai tendo essa vida de arrependimento diária. E a sua vida cristã, prática, vai de fato agradar a Deus. Você não vai ser só um crente nominal. Um crente que vai na igreja e senta e ouve a palavra. E volta para casa e, foi mais um culto. Não. Você tem prazer em ler as escrituras. Você tem agora prazer na prática da oração. E a oração é uma arma poderosa, é fundamental para a gente ter essa vida de santidade. A oração, ela é a chave da vitória, né? Muitos crentes falam que a oração é a chave da vitória, e a vitória também contra o pecado. Nos fortalece, nos enche, nos preenche. A vida de oração é importante nesse processo de santidade. É muito importante. É muito importante. Importante mesmo. Muito importante. A gente não pode esquecer. Nós precisamos ser santos. Nós precisamos ter uma vida de oração. E ir diante do Senhor, né? 2 Coríntios, no capítulo 7... Foi no capítulo 7 que eu li, que eu anotei. 2 Coríntios, no capítulo 7. Diz assim, 2 Coríntios, capítulo 7. Tendo, pois, ó amados, tais promessas. Que promessas é essa? Uma promessa da casa própria? Promessa do carro novo? Do esposo, da esposa voltar, do aumento salarial, da mansão que eu vou comprar, da minha formação da faculdade. E claro, tudo isso é importante. Mas essas promessas aqui, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando nossa santidade no temor de Deus. Nós devemos nos aperfeiçoar a nossa santidade no temor de Deus, porque a santificação, ela é progressiva. Nós somos chamados a ser santos e nós vamos crescendo, desenvolvendo, aperfeiçoando a nossa santificação com o passar do tempo, até a vinda gloriosa do Senhor Jesus, até o nosso corpo ser glorificado. Então nós devemos aqui, igual o apóstolo Paulo está dizendo,
aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então a gente tem que estar sempre tendo temor diante do Senhor, nos aperfeiçoando, crescendo. Eu fui santa ontem, na terça. Hoje, na quarta, eu preciso ser mais santa. Na quinta, eu tenho que ser mais santa do que na quarta. Na sexta, eu tenho que ser melhor do que na quinta. E você vai crescendo em santidade, vai crescendo em conhecimento, de graça e conhecimento, vai crescendo no temor do Senhor, vai se arrependendo, vai se limpando, vai se purificando, vai se enchendo, vai orando, vai meditando na palavra de Deus, vai se tornando um cristão bíblico e a sua vida prática cristã vai sendo, vai evoluindo até a vida gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos nos aperfeiçoar. Nós devemos nos purificar de toda impureza, de tudo aquilo que desagrada ao Senhor, de todos os nossos pecados, confessar os nossos pecados, confessar, nos purificar, se arrepender, deixar. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Santidade é um dom de Deus para conosco. Eu em si mesmo não consigo ser santa. Por quê? Porque é um dom de Deus, é a obra da graça, é a obra do Espírito Santo. A obra da salvação, ela é totalmente soberana na mão do Senhor. É Ele que nos salva, é Ele que nos resgata. É o Espírito Santo que traz à nossa consciência essa necessidade de nos santificar. Porque quando a gente estava morto em delitos e pecados, você não tinha essa capacidade. E quem nos capacita a essa nova vida, a sermos essa nova criatura em Cristo Jesus, a sermos santos, é o próprio Deus. Santidade é um dom de Deus. Santidade resulta a obediência sincera a Deus. A obediência sincera a Deus. Santidade não tem nada a ver com pode usar brinco, pode usar isso, pode usar aquilo, não. Santidade se resulta a obediência sincera a Deus. Tudo aquilo que a Bíblia diz que eu faço, que eu devo fazer, eu devo fazer. Tudo aquilo que a palavra do Senhor diz que eu não devo fazer, então eu não devo fazer. Eu sou sincero diante do Senhor. A minha salvação, a minha devoção, a aplicação da minha alma para com o Senhor deve ser sincera, é algo soberano. É algo da soberania de Deus, é algo que o Senhor, que o Espírito Santo me impulsiona. Então a santidade resulta a obediência ao Senhor, resulta a obediência sincera a Deus. E devemos ser santos em meio a um mundo perverso. Esse mundo, irmãos, ele está muito perverso. Esse mundo jaz no maligno. As pessoas bebem iniquidade como água. As pessoas não temem a Deus, não respeitam a Deus, não temem a Deus. As ideologias demoníacas. Então, a minha mente, a minha mente, ela não se conforma com esse mundo. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, né, que nós não devemos nos conformar com esse século. Então, a gente devemos ser santos em meio a um mundo perverso, para que a luz que está em nós, para que a santidade que habita em nós, a santidade que eu estou vivendo, venha incomodar o outro de forma positiva. Devemos ser sal, né? O sal, ele dá sabor. O sal, aonde bate, se você machucar o dedo e você for mexer no sal, vai queimar, né? Por quê? Porque o sal, né? Ele queima. O sal, ele dá sabor. O sal é um alimento que tem gente que coloca até na carne, né? Para proteger de podridão e tudo mais. Então, o crente sal, o crente santo, ele, nesse mundo perverso, ele faz a diferença no seu modo de vida, no seu modo de viver. E nós devemos, por obrigação, devemos pedir auxílio à graça do Espírito para que nós venhamos ter essa consciência de que precisamos ser santos.
Nós precisamos, Pai, nós precisamos ter uma vida cristã vigorosa diante do Senhor em santidade. Porque é impossível, irmãos. É impossível. E quando eu me arrependo diante do Senhor, quando eu tenho uma vida de arrependimento, quando eu trilho um caminho de santificação, quando eu volto, talvez você é cristão, você parou de se santificar, né? Você deixou as coisas do mundo te ludibriar. Você não olha mais para o pecado de uma forma severa. Você leva as coisas no natural. E quando a gente se santifica, quando a gente se arrepende, quando a nossa vida cristã ela se torna uma prática saudável, salutar diante do Senhor, outra coisa que acontece é que nós passamos a amar uns aos outros. A santidade exige de nós. Devemos amar uns aos outros. Nós devemos fazer isso, né? O amor cristão para com o meu irmão, para com o meu próximo, para com os meus irmãos da igreja, para com o meu cônjuge, para com minha filha, para com meu pai, para com minha mãe. Amar ao próximo. Aí você vai praticar, né? Maior mandamento. Devemos amar uns aos outros. O amor ao próximo. O amor, ele é mais importante que os dons espirituais. Isso está lá em Romanos 12:10. Ele é mais importante que os dons espirituais. O amor, ele é maior do que o falar em línguas, do que o rodar, do que o estar pulando na igreja. Se você está rodando, pulando na igreja, sapateando na igreja, e você não tem uma vida de arrependimento e não anda de santidade, e você não ama o seu irmão, você está fazendo um mero teatro. Um mero teatro. Porque o amor é mais importante de todos os dons espirituais. Romanos 12:10 diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros. Eu disse que eu ia trazer Bíblia, hein? Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Eu aprendo a amar o meu irmão, eu aprendo a honrá-lo, eu aprendo a estar junto dele, respeitando ele, abraçando ele, levantando ele, de uma forma fraternal, né? No versículo 11, ele diz assim, no zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração e perseverante. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Outra coisa, o irmão, aqueles que ama o seu irmão, ele pratica a hospitalidade, né? Ele compartilha as suas necessidades. O irmão que, quando a gente ama o nosso próximo, ama os nossos irmãos, a gente compartilha com ele as nossas necessidades. A gente exerce essa hospitalidade. A gente tem prazer de pegar na mão do nosso irmão, de levantar, de abraçar, de dar uma palavra de ânimo, de dar uma palavra de conforto, de ajudar em alguma coisa que ele está precisando, talvez financeiramente dentro do nosso alcance. A gente está sempre com esse espírito hospitaleiro. Aquele que anda em santidade, ele ama uns aos outros. Tem sempre esse espírito hospitaleiro. Abençoai, versículo 14, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, é o que eu disse. Um crente santo usa a boca para abençoar, não para amaldiçoar. O crente santo sabe, tem o domínio da sua boca, das suas palavras, da sua língua, do seu pensamento. O Espírito Santo, ele cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo capacita em coisas maiores, ele ama verdadeiramente o seu irmão. E isso faz com que ele venha ter uma vida prática cristã vigorosa, em nome de Jesus, né?
o resultado do amor, né? É que compartilha as necessidades. Isso vai resultar em quê? Caminhando para o final. Esse irmão pratica boas obras. As obras são resultados da nossa salvação. As nossas obras, elas não salvam, porque a palavra do Senhor vai dizer que as nossas obras são como trapos de imundícia, mas as nossas obras são resultado da fé que opera em nós, né? Então, o cristão santo, ele pratica boas obras. Vou fazer isso para Deus me aceitar. Não, porque a salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. E essa fé me capacita a fazer o bem, a fazer boas obras. Eu não faço obras para ser salvo, mas porque eu sou salvo, eu pratico boas obras. Né? Tiago 2, do 14 ao 18. Bíblia de novo, Bíblia neles, hein, irmão? Bíblia neles. Bíblia neles. Talvez na sua igreja o pessoal não está acostumado a abrir a palavra, né? Mas a gente tem que ter essa consciência, né, irmãos? Tiago 2,14 diz assim: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhantemente, fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessidades do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem, contudo, lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. A fé, Tiago está dizendo que a nossa fé, ela tem como resultado a prática de boas obras. Como eu disse, não que as obras salvam, mas as obras é o resultado da nossa fé. É o resultado da nossa fé. Né? As obras, elas fazem parte da vida diária, boas obras fazem parte da vida diária de um cristão hospitaleiro, de um cristão que ama, de um cristão cordial, que se alegra no Senhor quando o irmão tem vitória e que chora com o irmão quando ele também está em necessidade, né? A gente se alegra e choramos uns com os outros também, né? Aqui também eu vou falar um pouco sobre a unidade. Filipenses capítulo 1, verso de número 27. Quando nós de fato vivemos a santidade diante do Senhor, a unidade do povo de Deus, o amor e a unidade tem que caminhar junto para uma vida cristã prática fervorosa. Filipenses 1:27. Vivei acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estás firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então, o cristão santo que ama um ao outro, eles estão no mesmo espírito, com a mesma disposição de mente, de coração. Eles estão firmes, né? Lutando junto pela fé evangélica, pela boa doutrina. Ele honra os líderes
espirituais da sua igreja, está sempre com os irmãos, está sempre dispostos a ajudar na igreja, está sempre disposto a estar unidos, busca uma disposição mental, na mesma doutrina, na mesma fé, não diverge na doutrina, tem essa união. Tem essa união. Então, irmãos, nós devemos entender que para a gente ter uma vida e prática cristã saudável, o amor acima de tudo, né? E as minhas conclusões, né? Como, Paloma? A minha vida... eu ouvi essa ministração e eu tô, assim... É de queixo caído, porque isso que você me falou, eu não vivo. Isso que você ministrou aí, talvez, eu não estou vivendo. Ou eu nunca vivi isso, eu nunca experimentei isso. Das duas, uma. Ou você é um cristão verdadeiro e relaxou na sua fé, na sua vida cristã e prática, ou você nunca nasceu de novo. Se você nunca viveu isso, nunca teve desejo de viver isso, é um forte indício que você nunca nasceu de novo. E se você um dia viveu e o Espírito Santo está falando no seu coração que você tem que voltar a se santificar, que você relaxou na oração, que você relaxou no amor, em tudo que eu falei, isso não quer dizer que você não é um cristão verdadeiro, quer dizer que você precisa reconstruir, restaurar sua aliança com Deus. Colocar, reconstruir o seu altar diante do Senhor, né? Então, vida e prática cristã. Eu preciso ter uma vida diária de arrependimento. Eu preciso viver em santidade. Eu preciso amar uns aos outros e, acima de tudo, Deus. E quando eu amo o meu irmão, quando eu amo o meu próximo, o resultado dessa minha fé, eu faço boas obras. Eu dou o meu bom testemunho. E a minha vida espiritual e a minha vida cristã, ela se torna valorosa, vitoriosa, ao ponto de que aqueles que olham para mim, na igreja, na casa, no trabalho, seja de fato um testemunho vivo na mão do Senhor. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração e depois já dar as considerações aqui para o irmão, para o pastor Oberdan. E espero que essa palavra tenha enriquecido o seu coração, tenha te edificado. Eu gostaria muito de orar antes de passar a palavra, e eu tenho certeza que esse vídeo vai ficar gravado e toda vez a gente vai voltar nele, a gente vai estar sempre meditando sobre isso. Porque a gente não pode deixar isso de lado, a nossa vida com Deus de lado. Amém? Vamos orar. Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, diante da tua presença nos colocamos em oração, como imperfeitos que somos. E nós te agradecemos por essa palavra, nós te agradecemos por esse tema. Eu louvo ao Senhor pela vida do irmão Oberdan, louvo o Senhor por essa oportunidade que me foi dada, ainda que nós somos vasos pequenos, pecadores, errantes, mas estamos aqui para aprender mais do Senhor. Pai, que a nossa vida e prática cristã venha ser uma vida regada de santidade, de arrependimento, de amor uns para com os outros. Que as nossas obras não venham a ser obras hipócritas, mas venham ser obras genuínas, com o coração contrito, quebrantado em querer ajudar. Senhor, ativa dentro de nós esse espírito quebrantado. Ativa dentro de nós, Senhor, esse desejo de ser melhores, de crescer em santificação, de ter uma vida vigorosa de oração, de estar com nossos irmãos. Pai, alcança, Senhor, os irmãos que não puderam estar aqui, mas que vão ver esse vídeo depois. Pai, que quando eles verem esse vídeo, eles venham ser fortalecidos, edificados e transformados. Senhor, abençoa a vida do pastor Oberdan. Senhor, que o Senhor venha capacitar o teu servo a cada dia, que o Senhor venha despejar da tua porção de graça, aperfeiçoar, Senhor, na sua santificação.
Senhor, que o Senhor venha visitar a família, que o Senhor venha visitar a mãe, que o Senhor venha visitar os seus familiares. Abençoa, Senhor, assiste-o nas suas necessidades. E que o Senhor, meu Pai, venha dar a cada dia a ele sabedoria, para que ele venha conduzir esse trabalho, que esse trabalho cresça, que esse trabalho dê ainda mais frutos para o Senhor. Pai, que aquele que me assiste, que está fraco, que está necessitado, Senhor, da palavra do Senhor, que tem fome e sede do Senhor, que eles venham se alimentar ao ver essa palavra, que eles venham, Senhor, entender que não existe outro caminho senão o caminho da porta estreita, o caminho do Senhor, meu Pai. Então abençoa cada irmão que me assiste, a cada irmão que vai assistir, meu Deus, que a tua presença, meu Pai, nos fortaleça, que o Espírito do Senhor nos encha de graça e nos transforme a cada dia, Pai. É o que eu peço ao Senhor. E eu entrego, Senhor, esse momento em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Amém. Glórias ao Senhor. Glória a Recuperando Deus. aqui. Aleluia, É Jesus. maravilhoso essa ministração, nos trouxe edificação espiritual, nos fez firmar realmente no caminho do Senhor. E com certeza, cada um que vai ouvir essa ministração, que vai ver este vídeo, com certeza vai ser firmado, edificado no Senhor, no caminho Amém. dele. Eu achei bem interessante as pontuações que você fez na ministração. Mas para também corroborar com aquilo que foi ministrado, nós vemos aqui o primeiro ponto que eu achei muito interessante sobre a questão da santificação e do arrependimento. A Sim, gente vai ver lá em Mateus no capítulo 7, 7. 7 20, a partir do 21. Nem todo 7, que 7:21. sim. Mateus 7:21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós no teu nome? Em teu nome não expulsamos os demônios? Não expulsamos os demônios, em teu nome não fizemos maravilhas, e então lhes declararei: Eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, trabalhadores da iniquidade. É, Infelizmente, isso tem acontecido muito no nosso meio cristão, nosso meio evangélico. Esse fenômeno que é realmente de pessoas que querem mostrar frutos, mas não frutos dignos de arrependimento, frutos dignos de uma mudança real e verdadeira. Eles mostram frutos de uma manifestação sobrenatural, muitas vezes, que com certeza o Senhor, aí muitas vezes me pergunta, por que o Senhor usa essas pessoas? Porque ele precisa demonstrar seu poder, ele precisa demonstrar sua misericórdia. Até o diabo é instrumento de Deus. Imagine nós, seres humanos. é verdade. Até o diabo é um serventuário do Eterno. Então, esses homens também são serventuários do Eterno, só que um dia eles vão prestar contas da iniquidade que eles têm praticado. Eles podem fazer a obra de Deus de forma maravilhosa, mas viverem no reino de Deus, infelizmente eles não vivem. E fazem muitos se desviarem do caminho e se apartarem do caminho do Senhor. Mas a própria palavra nos diz que aquele que está no pecado, viva no pecado. E aquele que se santifique, santifique-se ainda mais. Então quer dizer, é buscar realmente a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você não buscar viver uma vida santa, você não vai viver na presença do Senhor. E você falou bem claramente sobre a questão do arrependimento. O arrepender-se realmente é uma mudança completa, total de vida. É como Zaqueu. Zaqueu, ele tinha aquela riqueza granjeada através do quê? Da iniquidade, através da extorsão que ele cometia ao recolher os impostos. Mas no momento em que ele disse diante de Jesus, ele disse: o que eu tenho, eu vou restituir até 4 vezes daquele a quem eu tirei. Então quer dizer, ele estava demonstrando um verdadeiro arrependimento, uma mudança completa. Ele estava deixando o pecado, e quem ele tinha feito sofrer devido à extorsão, ele estava restituindo. É.
Então realmente é uma renúncia, é o renunciar-se a si mesmo, é o renunciar às suas vontades, é renunciar aos seus desejos, é renunciar às suas paixões. Porque o arrependimento sincero e verdadeiro, quando nós nos voltamos para o Senhor, tem gente que acha que, eu pedi perdão e acabou. Não é assim. O arrependimento sincero e verdadeiro, ele também envolve, a conversão verdadeira, ela também envolve o nosso passado. Zaqueu, ele poderia ter falado assim, ele pegou e falou assim, Senhor, ele foi salvo, ele foi alcançado pelo Senhor, teve a salvação, mas ele lembrou, o Espírito Santo, olha, você precisa restituir lá. Então, se você se arrependeu de fato, se você fez algo contra o Senhor, contra alguém, e você tem como ir lá, restituir, restitua. Se você tem como fazer, volta para trás, dá a marcha ré e vá lá de volta e conserte. Peça perdão para quem você precisa pedir, faça o que você tem que fazer e toca o barco. Então, a salvação, a conversão verdadeira também envolve o nosso passado, porque o Senhor vai trabalhar o nosso presente, o nosso presente, o nosso passado, o nosso futuro. O Senhor, ele vai consertar as coisas, vai colocar as coisas no seu devido lugar, né, irmão? Com certeza. E eu vejo aqui uma outra questão bem interessante que você falou, dentro da temática do arrependimento e da mudança genuína de vida. Vemos aqui e do temor. Vemos aqui Marcos capítulo 6, do 17 ao 20. Marcos capítulo 6, versículo 17 ao 20. Que é a passagem que fala sobre a questão de Herodias e tal. Pois o próprio Herodes mandara prender a João e o confinou na prisão por causa de Herodias, esposa de seu irmão Filipe, porque ele havia se casado com ela. Então, pois João dizia a Herodes, não te é lícito possuir a esposa de teu irmão. Por isso Herodias tinha uma desavença contra ele, queria matá-lo, mas não podia. Porque Herodes temia João, sabendo que ele era um homem justo e santo, e observava, e ao ouvi-lo fazia muitas coisas, e ouvia de boa vontade. Quer dizer, ele era um homem que ouvia a palavra do Senhor. Era um homem que temia ao Senhor. Porém, a atitude dele era completamente contrária e dissonante das Escrituras. De tanto que ele tomou, com certeza pela questão romana, deve ter feito todo o divórcio e tal, e se casado com a esposa do irmão dele, Filipe. Então, para a sociedade, para a religião, estava tudo correto, lindo, maravilhoso, bonito. Mas aí vem João Batista falando, tu tá com uma mulher que não é tua. Exatamente. Então, ele até temia a Deus, ele ouvia a palavra, mas não renunciava ao seu pecado. Não de jeito nenhum. A sua transgressão. E isso é muito interessante, que realmente isso demonstra que você pode até ouvir a palavra de Deus, você pode até participar de uma igreja, de uma denominação religiosa, você pode até, como aqui o versículo 20 diz, sabendo que ele era um homem justo e observava. E ao ouvi-lo ele fazia muitas coisas e ouvia de boa vontade. Mas não deixa seu mau caminho, não deixa sua iniquidade, não renuncia, não se aparta. Então, e vida e prática cristã é exatamente isso que o irmão falou. É a renúncia, é a prática, é a observância, é o temor, é uma vida constante de arrependimento diante do Senhor. Porque muitas das vezes a gente deixa a desejar nos nossos pecados de estimação. E a gente não pode olhar para os nossos pecados de forma leviana, a gente precisa olhar com peso mesmo, a gente precisa tratar de forma séria. Porque se a gente não tratar de forma séria, a gente pode cair no engodo, a gente pode se fascinar com o presente século e deixar
com que as ervas daninhas tomem conta da nossa vida espiritual, e isso vai fazer com que venha minar a nossa fé. Talvez a gente pode falar a respeito de outros temas em outras oportunidades, mas a vida prática cristã, nós como cristãos, nós devemos entender isso. Que nós não podemos nos conformar em ser meramente evangélicos, cristãos, não, nós devemos ser discípulos de Cristo, seguidores verdadeiramente do evangelho. E não deixar com que os nossos pecados de estimação tome conta, porque os pecadinhos pequenos que a gente não dá importância é o que é a erva daninha, é o que vai matar a gente, se a gente não tomar cuidado, se a gente não vigiar. O apóstolo Paulo diz: vede prudentemente como andais. Né? Então a gente precisa ter essa mentalidade que uma vida cristã saudável, ela exige de nós uma renúncia e a porta estreita, como o irmão falou. E também corroborando, eu vejo aqui na primeira carta de João, no capítulo 3, é Bíblia. Temos que ser como os crentes bereanos, devemos observar as escrituras e ver se realmente aquilo que tem sido ministrado, aquilo que tem sido falado, realmente é em conformidade com as escrituras. Isso é importantíssimo, por isso que a gente fala o versículo, fala o texto. Sim, porque às vezes a pessoa acha que é da nossa cabeça, né? Tanto é que toda vez que eu... Quando o irmão me convidou, eu falei, não, a gente preciso falar com os irmãos, mas a gente tem que falar conforme as escrituras, porque se a gente estiver fora, a gente vai se consertar nessa noite. Se tem um negócio errado, a gente vai colocar no lugar aqui. Verdade. Tá? Então, primeira carta de João, capítulo 3, a partir do versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou que haveremos de ser. Mas se sabemos que quando ele aparecer, haveremos de ser semelhantes a ele, porque haveremos de assim conhecermos como ele é. E qualquer homem que tem nele esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Purificar, então é um processo da constância, é uma prática realmente, purificar-se. Qualquer que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vós sabeis que ele foi manifestado para carregar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Se você diz que é um discípulo de Cristo, você tem que permanecer nele. E permanecer nele é o quê? É obediência, é santidade, é renúncia. É renúncia. Só qualquer que peca, não viu e nem o conheceu. Olha só, qualquer que peca, nem o viu e nem o conheceu. Então pode até ter dentro das nossas igrejas, pode estar dentro das nossas congregações, pode estar até dentro das nossas denominações, paróquias, sinagogas, como preferirem chamar. Mas se continua buscando viver na vida do pecado, achando que pode viver em pecado, tá muito errado. Então você não conheceu realmente a Cristo. Você realmente não teve um encontro verdadeiro com o Senhor. Não teve. Só teve. uma empolgação. Sim. Só foi lá na frente, o pastor fez o apelo. Eu aceito, Senhor, eu aceito. Mas quando você sai da porta para fora, o estilo da sua vida é oposto ao da palavra. Sim. E o Senhor, ele não se convence com emoção. Ele quer atitude. Fica gravado isso aqui. Isso aqui vai ficar gravado, porque não é emoção, é atitude. Arrependimento não é quando você chora, mas é quando você muda. Eu já vi essa frase de um pastor famoso falar. Então, não se convence com emoção, mas com posicionamento. Isso é importante, né, irmão? Sim, com certeza. E também, olha só que está em segunda carta
de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 22. Diz assim: foge também dos desejos da juventude, segue a justiça, a fé, a caridade e a paz. Olha só o que você falou lá da questão da fé, da caridade. A caridade é essa hospitalidade, essa bondade, esse amor verdadeiro. E a Glória a Deus. paz com os que invocam o Senhor com o coração puro. Não é com o coração impuro. Com o coração puro. Foge dos desejos. E evita as questões tolas sem instrução, sabendo que produzem contendas. Então, se alguém vem com uma doutrina contrária às Escrituras e quer discutir com você isso, tem que fugir, tem que se apartar. Para que você não caia em tentação, você não caia em pecado, por viver em uma desobediência, até se irar de maneira incontida. Que muitas vezes acontece isso, a gente quer defender o Evangelho de Cristo, mas às vezes nos empolgamos demais nessa defesa e acabamos nos deixando abrir lugar à carne. E aí a gente acaba falando que não deve, ofendendo, e aí é onde a coisa pega. É o que eu falei, se a gente não tomar cuidado, essas ervas daninhas vai crescer e vai sufocar a nossa espiritualidade e a nossa vida cristã, na prática. E ao servo do Senhor não convém contender, mas ser manso para com todos os homens, apto para ensinar, paciente, Glória a instruindo com Deus. mansidão os que se opõem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. Arrependimento. Por isso que nós devemos falar da Escritura, por isso que nós devemos falar de Cristo para as pessoas. Ah, mas por que quer viver como um crentão? Que agora tu não bebe, tu não fuma, tu largou aquela tua mulher que tu pegou para se casar com ela, voltou para tua primeira. Agora tu é o santarrão. Não, é para trazer essas pessoas o quê? Ao arrependimento. A verdade de Cristo Jesus. Então é isso que é esse gesto importante que Paulo nos fala aqui a Timóteo. E agradecendo a você, irmã Paloma, muito obrigado por participar desta instrução, desta live, desta reunião online. Aqui estiveram presentes o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nos dando instrução, sabedoria, discernimento. E todos aqueles que verem vão aprender, vão ser ministrados, transformados, curados e libertos pelo poder da palavra do Senhor. Aí você vai me perguntar, por que meu canal chama-se Porções Diárias do Eterno? Chama-se Porções Diárias do Eterno porque o Senhor me revelou que a porção dele, diária para cada um de nós, é a sua palavra. Por isso, porções diárias do Eterno. Porque o judeu sempre fala, ou é Hashem, que no caso, ou ele fala que é o Eterno, porque ele é eterno, ele foi criado. Ele não foi criado por ninguém, ele já existia e sempre vai existir. Então ele é eterno, ele é o verdadeiro eterno. Então por isso, porções diárias do Eterno. Então as porções que eu dou para cada um dos irmãos e amigos que estiverem dispostos a ouvir, são as porções diárias do Senhor. Por isso, porções diárias do Eterno. Amém. Amém, minha irmã? Então, amém, amém. Então vamos ter outras oportunidades em nome de Jesus, com certeza essa só é a primeira de muitas. Muitas, porque nós temos que ensinar o Senhor, o caminho do Senhor às pessoas. E se a gente puder tirar pelo menos uma pessoa do mau caminho e trazê-la para a luz do Senhor, e essa pessoa se arrepender e se guiar no caminho do Senhor e viver para o Senhor, é a nossa maior recompensa aqui nessa terra, é o nosso maior salário. Não verdade. É coisa material. É verdade. Irmão, eu é que agradeço, pastor. Eu fico muito honrada, muito lisonjeada de estar aqui compartilhando aqui da palavra do Senhor. É sempre muito uma honra, os irmãos que me chamam, que me convidam, eu estou sempre disposta a ir ajudar, a compartilhar. E esse vídeo, essa live vai para o meu canal, o pessoal lá do canal vai assistir, vou pedir para o pessoal se inscrever no seu canal com força, e vai ter outras oportunidades, outras ministrações. No meu canal eu estou
como eu tenho um bebê agora de 7 meses, então ele toma muito tempo. Mas quando ele der uma acalmada, eu vou fazer, eu vou trazer convidados, eu vou trazer a Ana, vou trazer você, vou trazer outros irmãos para estar fazendo live também lá no meu canal, para a gente estar compartilhando da palavra do Senhor. E eu vou estar colocando lá o seu canal para os irmãos se inscrever, porque é de fato de grande valia, sim. É um trabalho que o irmão tem feito, que é algo que vai resgatar muitas vidas, o Senhor está na frente, a gente tem que crer, tem que continuar. Eu estava falando do meu marido esses dias que canal no YouTube é persistência, né? Então, se 1000 ouvir a gente, mas se um abrir o coração, se um se arrepender, vai ser uma grande alegria para nós. Então, é uma grande alegria mesmo, meu irmão, estar aqui. Eu agradeço pelo convite. Eu quero que o Senhor te abençoe rique e poderosamente no seu ministério. E eu creio que o Senhor vai trazer cada vez mais luz, sabedoria, e as coisas vão se encaixar, e o seu canal vai crescer, vai ser um canal relevante, porque precisa de canais como esse, canais que preguem a verdade. Está muito escasso, mas eu creio que vai surgir, o Senhor tem levantado homens e mulheres que realmente estão dispostos a levar o evangelho adiante, né? Então, eu agradeço muito por essa oportunidade, por esse breve momento que a gente passou aqui. Amém? Amém. Então, a paz do Senhor e até o nosso próximo encontro.